Recentemente, o influenciador digital Felca trouxe um assunto que repercute até agora, que é o trabalho infantil, a adultização, e expõe principalmente algo que não é novo. Nós já tratamos aqui no FMPcast, que é o sharenting. E a gente vai conversar sobre esse tema com a advogada, professora doutoranda Cíntia Burilli. Tudo bem, doutora? Bem-vinda. Tudo bem, Zanus, um prazer estar aqui contigo na FMP, que também é minha casa, né? Sou aqui, fiz meu mestrado aqui, então sou professora aqui em pós-graduação, então é um prazer muito grande estar aqui contigo para falar sobre esse tema que é aí o tema do momento, né? Então, muito obrigada pelo convite. Tu vem estudando esse tema há algum tempo já, né? E agora ele se torna o número 1 da fila da repercussão nacional do debate. Mas é algo que demorou até para ser trazido à baila, né, doutora? Com certeza. O que a gente identifica e comemora muito, embora a gente... eu brinco sempre que quando a gente fala da questão da superexposição ou do oversharing, a impressão que eu tenho é que a gente está sempre enxugando gelos, Anuso. A gente não consegue proteger de forma antecipada, né? A gente não tem uma tutela preventiva em relação a essas crianças e esses adolescentes. A gente já vê o dano instalado, que é talvez ali o melhor exemplo que o Felca trouxe no vídeo dele, que é o exemplo da Camilinha, né? Que é a digital influencer ali formada, né? Enfim, eu tenho até... É difícil até da gente trazer todas as questões que o Ítalo trouxe, todas as crianças e adolescentes que foram expostos, mas que talvez tenha sido a que mais tenha ganhado foco, né, de todos eles, e que a gente, dentro desse contexto de superexposição, é pra gente o mais sensível de todos, porque justamente dentro dessa categoria de digital influencer mirim, a gente tem uma exploração patrimonial, uma exploração econômica dessas crianças e desses adolescentes. Então, para mim, de todo o debate que a gente tem quando a gente fala de superexposição, de oversharing, quando a gente precisa proteger essas crianças e esses adolescentes dos próprios pais, dos próprios responsáveis, né? Então, acho que o Felca trouxe aí a luz, né, e colocou de uma forma, obrigou que as autoridades, eu acho, olhassem para essa situação, porque a real, a grande verdade, né, Zanus, é que assim, isso já estava exposto, né? Imagina, ele tinha milhões de seguidores, né? Era um número muito significativo, então todo mundo já sabia, isso era comentado de uma maneira, assim, pública por várias pessoas. O Congresso sabia e o Congresso estava em silêncio sabia, até então. Exatamente. Então, a gente precisa, e que bom que a gente tem influenciadores digitais como o Felca, que chamaram a responsabilidade para si, sabendo, né, de todos os possíveis efeitos colaterais que isso possa ter, inclusive daqui a pouco para a própria vida dele, né? Trouxeram aí essa situação. Hoje eu vi essa semana... eu vi ainda a informação de que o Felca ultrapassou o número de seguidores da Virgínia, né? Que talvez aí... esse é um marco que é importante da gente perceber. Que bom que as pessoas começaram a seguir alguém que realmente traz informações que a gente precisa olhar. Porque essa situação da adultização das crianças e dos adolescentes, essa hipersexualização das crianças e dos adolescentes, é algo que as autoridades e a sociedade, não é só as autoridades. Quando a gente vê esse tipo de situação, a gente identifica uma falha dos pais, uma falha do poder público e uma falha de nós enquanto sociedade. Porque se chegou a esse ponto que chegou, toda essa cadeia falhou. Né? Então isso é muito sério e isso não é, a Camilinha não é a primeira, né? Quem aqui não lembra daquela, tem a funkeira, aquela... me esqueci o nome dela agora. Quando tu vai lembrando, o primeiro caso é a Maísa, né? A Maísa. Talvez o caso, o expoente de uma criança colocada, né, na televisão, até deu problemas trabalhistas durante uma época. Exato, a Maísa, ela foi, engraçado isso, né, porque a Maísa, ela iniciou a carreira dela aos 3 anos de idade, e o SBT é o programa, a emissora de televisão, Zanus, que mais contrata criança e adolescente. E não à toa, né? Silvio Santos era realmente, né, um visionário, né? A gente hoje, nas próprias redes sociais, o que a gente identifica é que o que mais chama atenção, o que mais engaja é foto de criança, é foto de cachorro, né? Então, a gente realmente tem acho que tem um imã, né, que nos engaja realmente a querer continuar olhando. E a Maísa é um excelente exemplo, porque ela nos
a gente tem ali a situação dessas participações em programas de televisão, de uma necessidade que está prevista no ECA. A gente tem uma necessidade de uma autorização, de um alvará judicial para que essas crianças possam participar desses programas. E percebe que quando a gente tem um envolvimento do judiciário, ou seja, ali o SBT precisou comprovar que a Maísa ia ter uma limitação de horas, ia disponibilizar certamente, daqui a pouco, professor particular, psicólogo, nutricionista, enfim, uma rede para comprovar tanto para o Ministério Público, que teria uma atuação obrigatória ali, quanto o juiz, de que aquilo ali não seria algo que iria ferir o desenvolvimento dela. Mas aí eu te pergunto, quem é que cuida e fiscaliza esses digitais influencers mirins? Né? Porque a realidade é que a gente não existe regulamentação das plataformas, não existe nenhum... mas as crianças, as plataformas prevêem nos termos de uso a partir dos 13 anos. A gente está cansado de ver que isso não acontece, né, Zanuso? Que isso é completamente... Assim, existe uma... E para além disso, além de não ter uma vigilância em relação a isso, um cuidado das plataformas, não existe responsabilização. Isso. Então, ao fim e ao cabo, por que eu vou impedir que isso ocorra se eu tô ganhando com isso? Sim. Né? Junto com a exploração que é realizada muitas vezes pelos próprios pais, as próprias Big Techs estão ganhando por trás disso também, né? Sim. Todos ganham. Exato. Essa questão da monetização da criança, a gente vê que tem muitos pais orgulhosos, muitos que colocam a paternidade como algo, né, dentro do seu direito, como algo maravilhoso, que realiza e completa a sua vida. Mas onde começa, por exemplo, a questão abusiva, a monetização? Expôs, faturou, já tem que pedir autorização do juiz? A realidade é que a gente não tem uma regulamentação sobre isso hoje. Existem alguns projetos de lei tramitando no nosso Congresso Nacional nesse sentido, mas fato é que nós não temos uma regulamentação de como isso deve ocorrer dentro das plataformas. E a gente sabe também que, vamos pensar que num primeiro momento, em termos de poder público, o ente responsável, o órgão responsável para cuidar isso seria quem? O Ministério Público. Mas assim... Também vamos pensar naquilo que é e naquilo que deveria ser. A gente sabe que não tem braço, tu imagina? Não. Né, olhar todos os canais no YouTube, não existe essa possibilidade. Então, a grande questão que a gente tem aqui é encontrar uma forma, enquanto assim, uma tutela preventiva, e acho que não é nem questão de tutela preventiva, que a gente precisa de uma legislação, eu defendo a necessidade de uma legislação de como isso deve ocorrer. A França é um país que foi pioneiro na criação dessa legislação. A França criou em 2020 uma legislação que fala especificamente dos digitais influencers mirins. Então ela prevê, ela diz como é que as plataformas devem se comportar em relação a isso, prevê que os valores devem ser colocados numa conta que só podem ser acessados depois dos 18 anos. Proteção. Né? Então tu tem essa proteção justamente para que a gente não acabe naquele caso tipo Larissa Manoela. Né? Sim. Que tu explora, e aí depois, quando tu vê, tu tá literalmente passando a perna no teu filho, né? Porque acaba que tu tem uma família inteira que é sustentada por aquela criança, por aquele adolescente. Né? Então, é muito interessante a legislação francesa e ela prevê também uma situação que aqui a gente teria algum problema, considerando que o STF entendeu que a gente não tem o direito subjetivo do direito ao esquecimento. Lá eles prevêem a possibilidade de um direito ao apagamento, no sentido de que a criança ou adolescente a qualquer momento pode pedir direto para a plataforma: eu não quero mais, apaga tudo, não quero mais saber disso. Então tem várias situações ali interessantes que eles colocam como forma de regulamentar essa situação, que eu entendo que o Brasil deveria realmente olhar na lógica de um direito comparado para a gente tentar aplicar algo parecido aqui. Porque se a gente não tiver essa regulamentação de como isso deve funcionar no meio digital, a gente vai continuar tendo essa exploração. E eu sou uma pessoa, Zanuso, que eu entendo que assim, eu não acho que qualquer tipo de compartilhamento seja excessivo. Eu acho que a gente tem um caminho para um compartilhamento saudável. Mas para isso, a gente precisa de diretrizes, a gente precisa ter uma base desse funcionamento, porque se bom senso fosse algo, né, comum, a gente não precisaria de legislação, né? Então a gente não tem como contar com o bom senso de cada um, né? E a gente sabe que quando envolve dinheiro,
até aqueles que seriam as pessoas que prioritariamente deveriam proteger acabam explorando. Que é o caso, inclusive, da própria Bel para meninas. Não sei se tu chegou a ver, mas foi uma situação que aconteceu. Era uma adolescente, é uma adolescente, inclusive, mas na época estourou nas trending topics ali do Instagram, a hashtag Salvem Bel para meninas. Porque tinham vídeos, assim, que se tu olha pro vídeo, tu pensa, gente, o que é isso? Né? Situações completamente vexatórias, da mãe obrigando ela a tomar a batida, e daí ela vomitando no vídeo, e a mãe derrubando a batida na cabeça dela, né? E o que tu percebe? Hoje tu vê e escuta, a Bel se manifestou algumas vezes sobre isso, e aí tu percebe, assim, e os danos que foram causados, né? Pra essa criança e pra esse adolescente. Isso não se repara mais, né, Zanus? Não. E não à toa, inclusive, a gente vê uma quantidade muito grande desses, não é nem só digital influencer mirim, porque esses digitais influencers mirins, eles ainda não cresceram, Zanus. Mas quando a gente olha pra trás e a gente vê a quantidade de atores mirins, vamos fazer uma análise de atores mirins. Rafael Ilha, por exemplo, um deles. Tá? Vamos em vários. A gente tem vários exemplos. Macaulay Culkin, lembra? Nossa, adorava o filme Esqueceram de Mim. Se perdeu completamente. E a gente tem uma série de crianças. Olha, eu vou te dizer assim, ó, que a título de exceção, eu me lembro, por exemplo, de Bruna Marquezine, que me parece que começou muito cedo e se manteve, ok. Mas a gente tem um volume muito grande de crianças que a gente viu enquanto atores mirins, que depois sumiram completamente, que hoje falam, inclusive, que Deus o livre, que não querem saber de jeito nenhum, que aquilo ali foi horrível, foi uma experiência horrível, ou que entraram nas drogas, ou que tem... Então, a gente percebe que até que ponto, né, isso é algo realmente saudável para o desenvolvimento dessas crianças e desses adolescentes. Acho que vem muito a reboque até do conceito de infância, né, que até um século e pouco passado não existia muito. A criança era uma coisa, né, se prendia junto com os adultos. Então me parece que com o avanço e depois da televisão dos anos 80, 90, a gente está vendo agora. Só que a gente já entendeu que é um problema tu roubar a infância, né, ou tu se apropriar daquele tempo, o tempo da brincadeira, o tempo da rua, enfim, que seja. Então eu acho que a gente está diante de um fenômeno que nos mostra que criança é criança, mais do que nunca positivando o que diz o ECA, né? Exato. Até os 14 não dá para trabalhar, depois tem que haver um trabalho fiscalizado, mas então no meio de tudo isso fica essa lição. A gente não pode roubar a infância da criança. Um outro tema que eu queria puxar também da infância é essa coisa da exposição, né? E aí atrai os pedófilos em pessoas que utilizam. Os riscos disso, né? E aí a gente pode pensar e fazer, acho que interessante aqui um paralelo da gente pensar, que eu acho que foi muito bem tratado também no vídeo do Felca, dessa questão da adultização, né? Que é essa superexposição mesmo, talvez até com o intuito originário de tentar explorar, mas a gente sabe que nem todos vão alavancar aí numa carreira de digital influencer mirim, né? Mas a gente percebe que existe aí um excesso muito significativo de muitos pais, muitos responsáveis, às vezes não só os pais, avós, os genros, enfim, de compartilhamento de imagens, de vídeos. Eu acho que o que o Felca escancarou muito bem no vídeo dele é de que isso não é um mimimi, de que quando a gente fala que precisa ser um compartilhamento responsável, um compartilhamento consciente, não é no sentido de que a gente tá no momento em que a gente não pode fazer nada. Não, a gente tá no momento em que a gente precisa lembrar que quando a gente tá postando uma foto na nossa rede social, é diferente da gente pegar o álbum de fotos, de fotografia, que eu tenho certeza que a tua mãe tem, assim, que nem a tua família também tem, assim como a minha também. Aqueles álbuns de fotografia que ficam guardados lá nas nossas gavetas e mostram pra pessoa que chega lá. Todo mundo passou vergonha com o namorado, com a namorada nesse momento, né, Zanuso? Todo mundo passou. É diferente, ali tu tá mostrando pra aquela pessoa. Quando tu posta uma foto na rede social, tu precisa, e essa é uma questão assim, ó, é uma obrigação. A gente tem que entender que a internet não é a mesma coisa do que o mundo analógico. Que o alcance disso é completamente diferente. As pessoas, não, mas o meu perfil é fechado. É fechado, mas tu sabe como é que opera o tratamento de dados dessa plataforma? E aí, realmente, eu acho que daí a gente começa a entrar numa questão um pouco mais técnica, que a gente não tem como obrigar que todo mundo saiba. E justamente por isso, evita. Especialmente quando se tratar de criança e adolescente. E existem alguns cuidados que a gente pode ter dentro desse contexto, Zanuso, que é, por exemplo, uma coisa que é básica, que eu vejo cada vez mais diminuir. Postar foto de criança em estado de nudez. Isso.
Gente, assim, todo mundo tem essa foto, né? Todo pai, toda mãe tem essa foto no álbum de fotografia em casa, dentro da banheira, aquela clássica, né? Bonitinho, amor. Mas assim, na rede social não. Pra Dinda e pro parente, pra Dinda, okay, pro né? vô, tá tudo certo, mas não na rede social. Né? Não na rede social, inclusive, eu acho que… E eu sempre, né, nessas questões, eu sempre fui mais chata. A gente evita postar de biquíni, de roupa de banho, de qualquer questão que tu exponha muito, né? Evita, a gente tem a questão também da postagem, da questão do compartilhamento anônimo, né, Zanuso? Da importância da gente evitar ao máximo compartilhar dados pessoais dessas crianças. Dados pessoais, muitas vezes, sensíveis. Hoje tá muito na moda também a gente vê mães e pais compartilhando diagnósticos, né? Ai, meu filho foi diagnosticado com espectro autismo. Eu entendo que… E a gente teve até uma decisão no Tribunal de Justiça de São Paulo nesse sentido, de um pai que pediu para a mãe retirar a postagem do Facebook nesse sentido. E a gente tem que entender que por mais que não tenha… Eu sempre falo, não existe maldade. Eu não parto da ideia de dolo. Eu nunca acho que um pai e uma mãe queiram fazer mal para um filho. Mas a gente tem que entender que existem certas informações que a gente não pode divulgar. Não. Por uma questão de cuidado, por uma questão de que isso tem reflexos a curto, médio e longo prazo. Aquilo que tu coloca lá na internet… Vamos falar, a gente tá falando aqui antes da Xuxa. Vamos falar da Xuxa. Quem não lembra do famoso vídeo da Xuxa, que a Xuxa, gente, que é a Xuxa, com o poder da Xuxa. Até hoje ela não conseguiu apagar todos os vídeos. Até hoje. Então, a gente… É muita ingenuidade, Zanudo, a gente pensar que a gente vai conseguir depois retirar algo que a gente coloque. Tá na internet, vai Acabou, ficar lá. Né? Então a gente tem que ter essa consciência de que assim, olha só, tu é pessoa maior, capaz, tu faz o que tu quiser, é a tua imagem, é a tua voz. Enfim, são as tuas opiniões. Agora, quando a gente começa a querer compartilhar a foto de criança e adolescente que tá sobre os nossos cuidados, que a gente tem responsabilidade, especialmente na condição de pais, de tutores, a gente precisa ter cuidados redobrados. A gente tem que lembrar que a própria questão do livre desenvolvimento, pensa que hoje essas crianças, esses adolescentes vão se tornar adultos já com a identidade digital deles pré-definida. Isso é muito sério, isso é muito grave, né? Então, acho que aí são alguns pontos para a gente refletir dentro de um contexto que, de novo, repito, entendo. Há possibilidade, sim, de um compartilhamento saudável, desde que esse compartilhamento seja consciente, seja responsável, que as pessoas façam isso de uma forma moderada, né? Que se questione, que se traga, na medida em que essas crianças vão crescendo, que traga essas crianças para próximo no sentido de participação daquilo. Olha só, a mãe e o pai podem postar essa foto aqui tua, né? Imagina, eu tenho uma sobrinha que tem 18 anos. É inconcebível eu pensar que eu vou postar uma foto com ela sem pedir autorização para ela. Né? Então, são esses pequenos arranjos que a gente tem que entender que são necessários para o digital para fim de preservar a identidade, a imagem, os direitos da personalidade que a gente tanto fala, né? A curto, médio e longo prazo. Já para a gente encaminhando o assunto, mas eu queria provocar um outro tema, que é o abandono digital. Tem muitos pais que deixam o telefone, não conferem. Eu tenho um filho de 16 anos, o Bernardo. Agora ele não tá morando comigo nesse momento, mas a senha eu sabia e eu ia lá xeretar mesmo o que ele estava vendo, principalmente no Discord, né? Que a gente sabe que é um instrumento aí para disseminar jogos e um comportamento e atitudes tóxicas, né? Para não dizer o mínimo. É o mínimo para a gente dizer. O abandono digital. Quando se configura e o que a gente pode falar acerca disso? O abandono digital é um instituto muito interessante, Zanuso, e que se cria exatamente dentro desse contexto, né, dessa migração do analógico para o digital que a gente tem. E o que é esse abandono digital, para quem está nos escutando entender? É a negligência dos pais em relação aos filhos no ambiente digital. Então, exatamente como tu disseste, é a gente entender que precisa existir um controle parental dentro desse ambiente digital. Eu sempre dou como exemplo, eu acho que a gente viveu muito essa questão da migração, né, Zanuso, porque a nossa infância foi vivida completamente no analógico. Nós não tínhamos internet. Então eu brinco que a minha preocupação, aliás, a preocupação dos meus pais, assim como muito possivelmente eram dos teus, era do nível de sujeira que eu ia voltar para casa. Se eu ia voltar arranhada, se eu ia voltar com o braço quebrado, se eu ia… enfim, eu usava aquelas joelheiras. Hoje a gente nem vê mais joelheira, né, meu amigo? Então assim, a gente percebe que hoje realmente mudou.
esse contexto. E os pais têm a falsa percepção de que os filhos, que coisa boa, meu filho não quer sair, quer ficar em casa, tá no quarto. Tá seguro. E não tem nada de seguro. Ledo engano. Né? Eu vou te dizer que hoje eu tenho me convencido cada vez mais que eu acho que tá mais inseguro ficar em casa com acesso à internet do que estar na rua. Porque a gente existem tantos riscos que a internet utilizada de forma irresponsável, inconsequente, sem conhecimento, ela oferece, que eu acho que eu estou, assim, posso dizer que estou quase convencida de que a gente tem mais perigo estando em casa na internet do que fora. Tem a professora Patrícia Peck Pinheiro, que foi quem cunhou essa expressão do abandono digital, ela sempre traz assim, ela conta, né, uma questão que eu acho que fica muito didático de entender o que é o abandono digital. Ela faz o seguinte questionamento: vamos pensar aqui no centro de Porto Alegre, né? Vocês abandonariam os filhos de vocês, criança, adolescente, enfim, no centro de Porto Alegre? Adolescente não, porque a gente muito andou no centro de Porto Alegre adolescente, nós andamos, mas vamos pensar em criança. Abandonaria os filhos de vocês numa esquina ali na Andradas? Resposta lógica é que não, né? E ela fala, então, por que vocês abandonam eles nas esquinas do ambiente digital? Né? E eu acho que é muito isso. E qual é que é o grande problema disso, Zanuso? É que justamente por nós vivemos uma sociedade, um momento social, um momento histórico muito importante de transição, é que os nossos pais não foram educados para cuidar desse meio digital. Eles desconhecem, né? Eles desconhecem. Então, quando a gente vê, tem muita criança dando nó em adulto. Sim. Né? Porque eles sabem muito mais. Eu digo que hoje as crianças parece que já nascem sabendo fazer assim com o dedinho, né? Pra passar o vídeo, pra passar. Então, é outra geração, né? Tu tem ali, então, a gente vai viver um momento muito complicado por questão do quê? De falta de educação digital. A gente não sabe como fazer isso. A gente não sabe como manusear, a gente não sabe quais os riscos. E aí, volto para aquele nosso assunto inicial do Felca, porque eu acho que o Felca trouxe muito isso. Inclusive, na parte final da entrevista dele, do vídeo dele, na verdade, ele traz uma psicóloga para conversar, né? E ela traz justamente isso, os efeitos perversos, né, no desenvolvimento dessa criança e desse adolescente. Então, ali a gente consegue identificar, talvez seja a ponta do iceberg daquilo que a gente ainda não viu, porque a gente não viu essas crianças adultas. A gente vai começar a ver isso daqui a uns 5 anos. Quais são os efeitos? É quando a Bel, para meninas que tinha 13, quando aconteceu, vai ser uma adulta. Então, a gente vai começar a ver todas aquelas situações que a gente citou aqui como exemplo, Macaulay Culkin, outros tantos que a gente tem. A gente vai começar a ver essas crianças e adolescentes adultos ali na frente. E é ali que a gente vai começar a ver a violência que a gente causou a eles por uma falta, uma falta de conhecimento técnico de como... Eu acho que assim, não tem... É uma coisa muito interessante isso, né? Porque como é que a gente exige dos pais algo que eles não tinham como naquele momento saber, né? A grande questão é que a gente... São crianças e adolescentes que vieram no momento em que a grande maioria dos pais não sabia como lidar naquilo. Então, eu acho que a gente vive um momento muito complicado. Espero, de coração, assim, que a gente consiga entender a importância dessa temática a partir desse tema, que o poder público olhe para isso com a atenção que esse tema merece, porque a grande realidade é que, assim, a gente hoje é o país, o segundo maior país em produção de digital influencer. Eu digo que na minha época, os meninos tinham o sonho de ser jogador de futebol, as meninas queriam ser modelo. Hoje em dia tu pergunta o que uma criança quer ser, o que ela fala? Digital influencer, né? Então, a gente tem aí, e acho que isso tem vários desdobramentos, que inclusive o Felca também fala, que é a questão do distanciamento da educação. Ele lembra, não sei se tu lembra da parte que ele coloca ali um podcast de 3 piá falando, né? Que pra que fazer faculdade? Eu falei, gente, né? E esse é o problema. Esse é o problema. Né? É uma distorção e a gente vai pagar caro por isso. Né? A Austrália saiu na frente, né? O primeiro país a proibir, as crianças e adolescentes só podem acessar a partir dos 16. E também o que me chama a atenção é que
quem opera e desenvolve as Big Techs não deixa os filhos terem contato com Engraçado, os celulares. né? Por que será? Por que será? Porque eles sabem que o dano é algo... É irreversível. É irreversível. É irreversível. Então, isso me chama muita atenção. Bom, se quem criou não deixa os filhos, é porque eles têm informação mais apurada que nós. Então, fica você pensando nisso. Cíntia, quero te agradecer. Muito obrigado, doutora Cíntia Burilli, que é doutoranda, foi nossa egressa do mestrado aqui, é professora também em várias instituições e que estuda o parenting, entre outros assuntos relacionados à infância e aos meios digitais. Obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, Zanuso. Seguimos conectados e até uma próxima. Esse é um tema necessário, é um tema do momento e que também está aí aberto para você que quer desenvolver uma tese, para você que quer desenvolver um trabalho de conclusão. Fica aqui a sugestão. Parenting, entre outros temas. Até a próxima edição.